Olá, bem-vindo ao curso na videoaula de Bioenergética Oriental. As terapias orientais associadas à ciência e às tradições ocidentais reunidas para cuidar da saúde, para ensinar e formar terapeutas e para aprofundar num estudo avançado as técnicas orientais de cuidados com a saúde. No curso, nós estudaremos temas para conhecer os fundamentos da terapia bioenergética oriental. Por terapia bioenergética, nós entendemos que existe uma energia que circula pelo corpo humano, estudada há milênios pela tradição oriental, e um cuidado bastante simples e cotidiano que podemos ter para reorientar a saúde nossa, dos nossos pacientes, na clínica e também na vida cotidiana. O objetivo do curso é fazer com que você conheça esses fundamentos através da bioenergética oriental. Chamamos de curso, mas podemos também chamar de um estudo, pois trata-se de uma revisão nas melhores bibliografias. Autores como o professor Padilha, autores como Philippe Cianot, autores como Van Gogh e outros tantos mestres da acupuntura que nós estaremos tendo como base para a construção desse material, articulando a pesquisa com a filosofia ocidental, também com os autores e pesquisadores modernos desta milenar prática de cuidado com a saúde. Também conheceremos as energias humanas nesse primeiro vídeo. Energias humanas como as energias defensivas, as energias ancestrais, as energias alimentares, como essas diferentes formas energéticas circulam pelo corpo, preservando nossa saúde e mantendo a homeostase energética. Também, nesse primeiro estudo, veremos os princípios ou a lei de Yin e Yang, o equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre a luz e a sombra, entre o expansivo e aquele que se contrai, entre o claro e o escuro. Assim, poderemos entrar no estudo dos princípios reguladores dos 5 movimentos, ou dos 5 elementos. E para quem quiser se aprofundar nos aspectos filosóficos e reflexivos desse tema, não deixe de conferir o nosso DVD sobre os 5 elementos. A energia é a causa de toda a criação e toda a destruição. Neidin. Assim, temos no clássico do Imperador Amarelo, escrito há mais de 3.000 anos e compilado de textos anteriores ainda mais antigos, essa frase que nos alerta para a qualidade energética do universo. Tudo é energia, tudo flui. E hoje não nos parece uma coisa distante, pois a ciência física quântica, a física relativista, já reconhece a dimensão energética que modela, constrói, cria, destrói e reconstrói todo o universo. Todos os textos antigos tradicionais, do Vedanta ao clássico do Imperador Amarelo, nos falam dessa dimensão transformadora, em plena mutação do universo. Assim, essa dimensão energética em chinês é chamada de Qi. Qi é a energia, como foi traduzida pelos jesuítas, ou o sopro, o alento, aquilo que nos anima. Qi, que nesse ideograma que podemos ver na parte inferior, tem em cima os vapores d'água, uma fonte d'água que esparge vapores, transformando o estado físico da matéria, e uma porta que se abre para que na parte de baixo feixes de arroz concentrados, unidos, representando a matéria, aquilo que é mais denso, aquilo que é o alimento. Então o sopro dos vapores, o alimento celestial, abre-se e transforma em sólido, em alimento, em raiz, em arroz. Essa qualidade etérea e densa, essa qualidade que se transforma, fala do sopro, do ar, dessa dimensão energética do Qi. O Qi, que pode ser entendido pela física numa mesma equação
que relacionou tudo com a luz. A teoria da relatividade de Einstein, que colocou o absoluto da luz para pensarmos tudo no universo, pois a velocidade da luz e sua dinâmica, tudo mais é relativo. Isso rompeu com a mecânica clássica e nos ajudou a pensar tal como os orientais, pois essa equação nos parece muito com a simbologia do elemento Ti. Ela diz: a energia equivale à matéria multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, relativamente à luz, matéria e energia se transformam. Podemos dizer que somos luz, somos matéria informada, somos uma matéria, um feixe de consciência no universo luminoso. Podemos perceber, com esse olhar da física quântica, essa dimensão de participação no universo, essa conexão que temos com tudo, mas também podemos encontrar essas mesmas sabedorias nos textos clássicos da medicina chinesa e das terapias bioenergéticas orientais. Assim, reconhecendo que somos luz, que somos um caudal, um sol, um caudal energético e consciencial se transformando a cada instante, circulando por nossos corpos através dos canais de energia, Qi, sangue e forças incomensuráveis. Dizia o Tao Te Ching: existe uma força incomensurável no universo e eu não sei lhe dar nome, e a chamarei de Tao. Assim, o homem busca o sentido dessa energia. A física nos ensina que trata-se da capacidade que possui um corpo de produzir trabalho. Essa é uma dimensão energética. Um corpo saudável pode produzir trabalho. Um ser humano saudável é capaz de agir, capaz de transformar a realidade, de criar, de ter saúde. Mas podemos ir além e encontrar essa dimensão do sopro, essa dimensão daquilo que nos anima, daquilo que nos faz seguir um caminho, daquilo que nos dá ânimo, que nos dá entusiasmo, que nos dá vida. Por onde circula essa vida em mim, se não nesses canais de energia? E que conexões sutis e mais sutis podemos encontrar entre esses canais de energia e as emoções, o estado de saúde do corpo, dos órgãos, a felicidade, o brilho nos olhos e as dimensões múltiplas espirituais, também contemplados por essa visão holística do homem que as tradições orientais nos ajudam a resgatar. Sendo assim, esse alento, essa vida, este sopro, também seria uma boa tradução para ti, que estaremos usando ao longo deste curso. Falemos então do homem na concepção oriental. O homem é esse eixo vertical entre o céu e a terra. É uma fonte celestial que desce, escorre e repousa sobre a terra. Zhen, em chinês, é esse princípio ativo em movimento, esse ser que abre suas pernas sobre a terra para caminhar, para buscar uma direção. E essa direção não é outra do que o céu. O homem é esse sacerdote que encontra a terra, o princípio feminino, acolhedor, materno, gestador, o princípio sombrio, o princípio feminino que, junto com o céu, o princípio yang, o princípio expansivo, o princípio masculino, o princípio solar, dão ao homem o seu sentido, o seu tal, a sua direção, o seu propósito, o seu encontro e sua autorrealização. Tal, que é esse ideograma chinês, traz um caminho na parte esquerda do ideograma e acima uma cabeça. Então, trata-se de um caminho, mas não um caminho qualquer. É um caminho, como dizia Dom Juan, um caminho com coração, um caminho com sentido, um caminho que consentimos em fazer porque encontramos nele um sentido. Um grande terapeuta,
Viktor Frankl dizia: o único caminho, o único sofrimento que não vale a pena ser sentido é aquele que não tem um sentido. Então sofrer é perder o nosso sentido. E que a terapia bioenergética oriental, através da acupuntura e das diversas artes, nos convocam a fazer é reencontrar o nosso sentido. É reencontrar o sentido da nossa existência, o que nós estamos fazendo aqui, para que nós fomos desenhados. No encontro desse desenho, dessa herança hereditária com o mundo, que se expressa o nosso espírito, Shen, em chinês, o que nós vamos fazer? O que nós vamos ser? Então, a filosofia taoísta, que se baseia nessa ideia do Tao, influencia todo o pensamento oriental, a cultura, a arte, a política, inclusive a medicina. Entendendo aqui que medicina não se confunde com aquilo que nós hoje entendemos por medicina. Melhor seria talvez falar de uma racionalidade médica, de técnicas, de terapias, de uma disposição para cuidar do outro, que é comum a todas as culturas e que se diferencia nisso que nós chamamos medicina ou outras técnicas no Ocidente. Então, voltando ao nosso caminho, precisamos também, de início, distinguir o Yin e o Yang. O princípio que na ideografia temos um sol brilhando sobre a colina e as nuvens sobre a colina. Um princípio encoberto. Assim como o sol que chega ao meio-dia e começa a declinar, entra na sua fase mais yin e se põe, completando então um ciclo de expansão do yin com a lua. Os princípios masculino e feminino do yin e yang aparecem no livro das mutações, o famoso I Ching, 700 anos antes de Cristo. E lá temos as barras retas que representam o princípio ativo e as barras em contração, as duas que se unem representando o princípio feminino, Yin. Assim, entendemos que há uma harmonia complementar entre o Yin e Yang, como há entre o homem e a mulher, como há entre o sol e a lua, e esses símbolos que alimentam o imaginário que nos fizeram seres humanos. O Yang representa o sol, o masculino, o claro, o iluminado, o ativo, o celeste, o redondo, o tempo, o lado esquerdo do corpo. E no corpo humano ele representa a parte das costas, a parte que é iluminada pelo sol, se ficamos de costas para ele. É a parte mais resistente, é a parte que protege o interior, os órgãos. A parte mais yang do corpo é a mais alta, é a cabeça, é o topo da cabeça. E a parte mais yin é ali onde repousa o nosso coração. O yin que representa a lua, o feminino, o escuro, o descanso, o terrestre, o quadrado e o direito. Disse que o yin nutre o yang e o yang protege o yin. Essa relação de harmonia complementar entre esses dois princípios que divide a energia o tempo todo, nessa expressão que um cria e gera o outro e ao mesmo tempo se mantém nessa harmonia. Quando o equilíbrio yin-yang se perde, adoece ou pode-se morrer, porque é desse equilíbrio que toda a dinâmica energética no organismo vai se fazer. É esse equilíbrio homeostático, é esse equilíbrio de feedback, esse equilíbrio que se expressa e é redescoberto em diversas funções fisiológicas, yin e yang, que se baseiam a tradicional prática de cuidado oriental. Assim, a acupuntura é a filosofia total da energia, disse Soulier de Morin, um acupunturista francês famoso pelas primeiras traduções e grandes tratados ocidentais de acupuntura. A acupuntura é a filosofia total da energia, porque se cuida não apenas do ser humano ou do seu órgão, mas da posição daquele ser em relação ao universo, da disposição do homem em equilíbrio com tudo ao seu redor.
com suas emoções, com seus órgãos internos, com sua energia, com o fluxo do seu sangue, com a qualidade dos seus pensamentos, com a qualidade do seu amor, com a qualidade da sua sexualidade, com a qualidade do seu tesão, com a qualidade do seu desejo, com a qualidade do seu coração, com a qualidade do seu amor. Assim, espírito, matéria, mente e emoções, a totalidade energética é acompanhada, é abarcada pela acupuntura e a filosofia que a ajuda a entender. A energia como fonte reguladora. Não se trata de uma energia qualquer, mas de uma energia que se autorregula. É uma energia que é fonte da vida. Essa energia que determina o estado de saúde. Se temos boa energia, se temos um Qi fluindo livremente, sem bloqueios, sem neuroses, temos saúde. Se a sua expressão acompanha alterações sutis no pulso, na língua e no humor, ora, famosa pelos seus diagnósticos, pela sua sensibilidade, essa terapia oriental busca em sinais sutis os sintomas de desequilíbrios que não apenas se expressam nas patologias, mas às vezes no mau humor, em sintomas sutis que são de início percebidos pelo terapeuta. O homem, então, tem saúde quando vive em harmonia com o céu e a terra. Não se trata apenas de cuidar de órgãos, de ser um especialista nisso ou naquela função. Trata-se de olhar para um sujeito e perceber. Você encontrou seu caminho? Você encontrou seu propósito? Você está cumprindo o seu desígnio celestial? Seu espírito está em paz? Sua mente está aquietada? Se ela está nessas condições, pronto, você tem liderança e tem saúde. Se você perde essa condição, você vive como um autômato, sem sentido. O homem e o corpo humano é um dínamo, é um transformador de energia para si, para os outros, para o planeta. E é preciso estar alerta, porque essa dimensão energética nos convoca a pensar que nós estamos numa crise energética, planetária, individual e coletiva. E é preciso terapeutas capazes de escutar a totalidade. Que alguém que não reconhece os impactos do seu desequilíbrio na natureza, um homem doente é capaz de desmatar uma floresta. Um homem são se percebe parte da natureza. Portanto, tem uma dimensão ética importante na compreensão dessa energia como fonte reguladora e harmônica no homem e na natureza. Trata-se então de um conceito vitalista de saúde. Ou seja, aquilo que nós somos é atravessado por um sopro, por uma energia invisível para a maioria das pessoas, auto-organizadora, que mantém toda a vida no universo. E aí você me pergunta, mas Mário, já está comprovada a acupuntura? Sim. Esses canais de energia provocam alterações eletromagnéticas, físico-químicas e tantas outras comprovações que a acupuntura já tem nas pesquisas no modelo científico ocidental do século XVII. Mas isso seria muito pouco. Na verdade, ela tem 3.000 anos de prática e um conhecimento que se persiste esse tempo todo merece ser levado a sério. Então, cuidado com os nossos preconceitos. E se você está buscando aprender sobre essas terapias, como eu também estou, abra sua mente e se oriente para que seu coração possa abarcar a diferença e a totalidade. Um grande exemplo do yin yang é o pensamento ocidental e o oriental. Um está sobrepujando o outro. É preciso que a gente encontre um equilíbrio entre esses modos complementares de existência. Trata-se de uma terapia sintética, que se opõe a uma terapia analítica, que é aquele que quer dividir para conquistar. É o diabolos, aquele que cria
de visão. Nós aqui estamos falando da terapia sintética, aquele que vai unir aquilo que aparentemente é contraditório e fazer uma síntese sem perder de vista a parte. É a diversidade na totalidade. É o modelo holográfico, é o modelo holístico de saúde que tem consequências. Porque nessa perspectiva não há doenças. Não se trata de ler um manual de doenças, mas de conhecer pessoas que estão sofrendo e olhar para cada sujeito como uma possibilidade única, que repete, sim, alguns padrões de desequilíbrio, mas não é a doença que define o desequilíbrio, é o desequilíbrio daquele sujeito que acarreta um sintoma que nós chamamos de doenças, de síndromes, de padrões. As enfermidades seguem um processo evolutivo energético. Diferente da nossa visão mais comum, perda de saúde é um acidente que te acontece, é um vírus que te ataca, é um azar hereditário, é uma coisa que você não tem responsabilidade por ela. Ora, na visão oriental, tradicional, você é responsável, porque a doença é um processo evolutivo que se instala de um desequilíbrio, às vezes muito antigo, que você não prestou atenção, era uma dorzinha nas costas, era um sintoma esquisito que ninguém sabia o que era, e você não procurou ver como é que você está de verdade, e depois ele acarreta danos irreversíveis e diminui assim a nossa longevidade, a nossa possibilidade de se realizar. A energia é essa base integradora de toda a forma físico-química. Trata-se então de uma base energética que expressa a saúde ou o desequilíbrio, a falta de saúde. E falta de saúde aqui sempre relativo, pois uma vez que você reencontra o caminho, você resgata a sua saúde. Mesmo que você ainda tenha um sintoma, é possível ter saúde em outra dimensão. É preciso estar atento para isso. Um desequilíbrio energético é o que a gente vai chamar de doença, de patologia, de enfermidade, de síndrome, o nome que você quiser dar, para que isso que é uma realidade pragmática, que se percebe no diagnóstico, na língua, no pulso, no brilho dos olhos, na coloração da tez, e diversas, ampla forma de anamnese que a prática oriental nos ensina. O homem é um dínamo energético. Cria a sua realidade e a realidade ao seu redor. Potencializa e catalisa energia através do pensamento, do espírito, através das emoções. Ora, quem nunca chegou perto de alguém ou chegou num ambiente que a gente diz que está carregado? É preciso descarregar as pessoas de energias que os chineses chamavam de perversas. E para fazer isso, é preciso saber mover essa energia. E o método de acupuntura é um método de desbloqueio e de movimentação da energia. Uma vez que a energia esteja fluindo livre, suavemente no seu corpo, você resgata a alegria de viver. Sua tez se torna rosada, seus lábios brilhantes, seus olhos cheios de vida. E isso é saúde. Menos que isso, se tornar, como dizia Freud, um neurótico bem adaptado, ou conviver com a sua doença, ou conviver com essa normose, essa patologia da normalidade, que não consegue enxergar que esse modelo de vida, de saúde que nós estamos convivendo com ele há alguns séculos é nefasto. Assim, essa terapia sintética diz que o homem recebe a energia celestial pela respiração, o prana dos hindus, o orgone do Reich e da bioenergética ocidental, e terrestre pela alimentação. Grande parte das tradições vai dizer: você é o que você come. Que energia tem esse alimento que você está comendo? Ele pode ser muito bonito até, muito colorido, com as cores artificiais, mas tem alguma energia, tem algum chi? Isso vai servir para você, para sua energia fluir melhor?
Se o seu alimento é artificialmente colorido e artificialmente tudo mais, vai sobrar muito pouco para nos manter de pé a médio e a longo prazo. Assim, o homem é esse que se põe de pé entre o céu e a terra. Com o tempo, se torna Dai, o grande, um homem de braços abertos, um médico, Tai Fu, em chinês, que segue a sua trajetória de busca de equilíbrio entre o céu e a terra. Assim, se torna Tian, o homem celestial, o céu, resgata o paraíso, que é esse perfeito equilíbrio entre o céu e a terra. E nessa caminhada do terra em direção ao céu e do céu de volta em direção à terra, é que o homem se faz uma estrela brilhante, uma consciência iluminada, capaz de entender os desígnios celestiais e viver em paz com os outros homens, com a natureza e consigo mesmo.